Vamos lá, a semana está começando e está aqui pronto o nosso time do JD1, Jornal da Difusora, primeira edição, tudo preparado, tudo pronto para trazer as principais notícias dos bastidores da política para você, que nos dá a honra da sua audiência, viu? Fique ligado, está reunida a maior rede de comunicação do estado, hoje é segunda-feira e você vai ver no programa de hoje e ouvir, você que está aí no rádio, também na Rádio Difusora FM. Especialistas alertam para volta às aulas sem a exigência de vacinação na rede estadual de ensino. Senador Everton pede palanque duplo do Maranhão, você vai entender já já. TSE não vai exigir passaporte de vacina nas eleições. Presidente Bolsonaro volta a falar de proposta para zerar imposto de combustíveis. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Semana começando meio manhosa nessa segunda-feira, final de semana com muita chuva, madrugada de hoje, inclusive também aqui no caso da capital. No interior, muitas cidades ainda com chuva, previsão de temporal final de semana foi cumprida, muita água aí, chuva demais, hein, nesse mês de janeiro. E aí, claro, a segunda-feira fica mais preguiçosa ainda. Quem não tem preguiça nenhuma são os nossos comentaristas, olha só, estou aqui prontos, preparados, sorrindo. E já acorda assim, ó, segunda-feira, despertador tocou, já todo mundo acorda, né, Kate? Só que não. Eu que acordo o despertador, né? É verdade. Tem gente que arrebenta o despertador. Né, Kate? Tem gente que joga o despertador na parede, né? Segunda-feira é dia de quebrar despertador, porque é complicado mesmo, né? Você no estado inteiro acompanhando com a gente as principais notícias do dia, os bastidores da política, os corredores do poder, trazendo para cá as notícias que vão ser destaque aí amanhã nos jornais, nos blogs, enfim, né? Nas redes sociais, mas hoje a gente vai antecipando aqui para você, tá bom? Vamos falar sobre a volta às aulas prevista para o mês que vem, só que a gente vai falar sobre a vacinação. Vários estados já se manifestaram sobre exigir ou não a vacinação nesse período. A situação está complicada ainda em relação à pandemia e mesmo em meio à circulação da Ômicron e com a recomendação de especialistas, não será exigido, pelo menos por enquanto, o passaporte vacinal dos alunos na volta às aulas na rede estadual aqui no estado do Maranhão. A medida divide opiniões e a gente vai conferir uma reportagem sobre o assunto. O Maranhão vive no momento uma explosão no número de casos de Covid-19. A situação é consequência principalmente da disseminação da nova variante, a Ômicron, que surgiu exatamente quando ocorreu o relaxamento das regras no estado, como, por exemplo, a flexibilização do uso de máscaras. O fator mais importante foi a chegada da Ômicron no estado. Depois, obviamente, como essa doença se transmite por contatos, dispersão de gotas durante a fala, durante a tosse, quanto mais aglomeração tem, né, e a pessoa sem usar máscara, esse risco de transmissão aumenta. Então, com certeza, a retirada da obrigatoriedade do uso de máscara foi um fator que contribuiu para a disseminação da variante Ômicron aqui no estado. Para a segunda quinzena do mês de fevereiro, está prevista a volta às aulas na rede estadual de ensino. A princípio, o retorno das aulas presenciais está mantido, mas o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das redes estadual e municipal do Maranhão defende a mudança de estratégia caso a doença continue avançando. Experiência nós já temos, né, dos anos anteriores, que foi o ensino remoto ou até mesmo o híbrido, e se essas condições atuais se mantiverem com esses casos crescentes da Covid, com essa nova variante, evidentemente que nós temos que fazer, sindicato e o governo do estado, através da SEDUC, essa ponderação de que esse retorno tenha que ser utilizado, se não no formato híbrido ou até mesmo remoto. Uma das alternativas apontadas pela entidade, o que pode garantir um ambiente escolar mais seguro, é a adoção do passaporte vacinal. A comprovação de que professores, funcionários e estudantes estão imunizados contra a Covid-19. O diagnóstico é para isso, para assegurar que todos aqueles envolvidos no âmbito da escola, ou seja, toda a comunidade escolar, estejam totalmente vacinadas para dar segurança necessária a um retorno dessas aulas no formato presencial. Tendo nesse diagnóstico que não há essa possibilidade, mediante a casos que possam não ter essa completa vacinação, temos que repensar esse retorno, ou seja, no formato híbrido ou até mesmo remoto. Já a ASPA, Associação de Pais e Alunos de Escolas do Maranhão, não concorda com uma possível exigência de comprovante vacinal
principalmente para estudantes. Nós emitimos um ofício ao MEC, o qual nos respondeu que o Ministério da Saúde informa que a vacinação ela não é obrigatória, apesar de que estejamos fazendo essa campanha para que as nossas crianças se vacinem. Com isso, nossas escolas não podem obrigar os nossos filhos a ter o cartão de vacinação para entrar na sala de aula. De acordo com especialistas na área da saúde, o passaporte vacinal seria uma das alternativas consideradas eficientes, visando o controle da Covid-19, inclusive dentro das escolas. Essa coisa do passaporte vacinal, vários países estão solicitando e é uma providência importante no sentido, né, de fazer com que aquelas pessoas que ainda não se vacinaram procurem os postos de vacinação para se vacinar. Já já nós vamos girar com os nossos comentaristas falando sobre o assunto, porque o governo do estado informou que, por hora, não adotou o passaporte da vacina como norma estadual, mas os municípios podem adotar suas próprias normas sanitárias. Essa é a informação oficial que a gente tem da Secretaria de Estado, inclusive da Educação. A gente vai ter uma noção mais ampliada do problema, porque, diferente aqui do Maranhão, 6 estados já decidiram cobrar o comprovante de vacinação para crianças na volta às aulas prevista para o mês que vem. João coloca a mãozinha no rosto para não ver a agulha. Depois comemora. Manuel fecha os olhinhos e vem o alívio. Agora o sobrinho e o filho da Andréia, que também é professora, estão prontos para voltar à sala de aula. Vou fazer novos amigos na escola, vou ficar bem, estou vacinado e é isso. E ainda tem outras precauções. O álcool em gel e 2 máscaras e o comprovante de vacina. A Defensoria Pública do Pará decidiu recomendar que as escolas exijam o comprovante de vacinação das crianças de 5 a 11 anos para o retorno presencial às aulas. Os nomes dos pais ou responsáveis que não vacinarem os filhos deverão ser comunicados à instituição. Os alunos não serão proibidos de frequentar a escola, mas se não houver uma justificativa, como problemas de saúde, por exemplo, punições poderão ser aplicadas. As medidas que podem ser aplicadas aos pais podem ser desde a advertência até a perda do poder familiar. Essa questão da perda do poder familiar é algo muito excepcional e de forma extrema. O defensor público explica que o direito à saúde e, portanto, à vacina está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e ele prevalece em relação à liberdade de escolha dos pais. Para esta médica especialista em doenças infecto-contagiosas, vacinar as crianças diminui o risco do surgimento de novas variantes do coronavírus. Um ambiente coletivo como a escola, onde a troca, o contato interpessoal, o lanchar, o abraçar, a saudade, as brincadeiras, sem dúvida nenhuma, esse é um ambiente onde a propagação de qualquer vírus ela pode se intensificar. Até agora, além do Pará, Paraíba, Tocantins, Piauí, Ceará e Bahia decidiram cobrar a carteirinha de vacinação. A mãe de Cauane aprova a exigência do comprovante. Depois de um ano inteiro de atividades online, a menina vacinada está feliz com a volta das aulas presenciais. Estou com saudade dos meus amigos da escola, que faz um bom tempo que eu não vejo mais eles. O tema de vídeo opiniões, a gente vai ouvir aqui os nossos comentaristas sobre o assunto, aproveitar para dar boa tarde, começar com a Kate Almeida. Boa tarde, Kate. Muito boa tarde, Adalberto, boa tarde também ao Ericeira, ao John Coutrinho, a você que acompanha aqui a gente, né? O nosso Jornal da Difusora pela TV e também pelo rádio. Tema que divide opiniões, mas é extremamente delicado, né? Se por um lado a gente tem os adultos aí, já tem essa discussão há algum tempo sendo debatida, a gente vê agora essa mesma discussão agora se voltando aí para a criançada. Como mãe, né? Principalmente como mãe, né? Nessa figura que a gente sabe que está ali para guardar, né, as nossas crianças, eu penso que é muito delicado, porque nós temos aspectos jurídicos que precisam ser percebidos, mas nós também temos que preservar essa mesma criança, né? Eu acho que a criança em nenhum momento pode passar por nenhum tipo de constrangimento ou então de rejeição por qualquer coisa relacionada à própria vacina, até porque a criança nem entende direito o que é que está acontecendo com ela. Veja você, esse fim de semana eu conversando com algumas, né? O tema foi até engraçado, porque a principal coisinha que elas falam logo é:
será que vai doer? É o que elas querem saber, né? Não sabem nem o que está acontecendo direito. Uma roda de conversa com a tia Kate, é? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Mas assim, eu penso que sim, é necessário que a gente possa conscientizar de todas as formas possíveis os pais. Esse fim de semana também eu soube, conversando aí com o pessoal da saúde, que tem pelo menos 100 municípios que sequer começaram a vacina contra a Covid-19 direcionada para as crianças, né? É um percentual alto. Então, eu volto àquela mesma discussão que a gente iniciou aqui há alguns dias atrás sobre a promoção da informação. Às vezes falta informação, às vezes falta esse entendimento para que as pessoas possam deixar de resistir, né, a alguns temas mais complexos. Então, eu acho que, nesse momento, a promoção dessa informação ela precisa chegar aos municípios de fato. John Coutrinho, boa tarde, John. Boa tarde, Adalberto, boa tarde a Kate, ao Ericeira, boa tarde a todos. Né? Começando a semana e agradecendo a audiência. Bom, Adalberto, eu concordo com a Kate, viu? Eu concordo com o posicionamento da Kate. Nesse momento é um caso muito complexo, não é? A gente sabe que algumas escolas privadas dizem que essa questão cabe às autoridades sanitárias, não é? É a escola que tem que impor aí passaporte vacinal. Até umas escolas, uma federação de escolas, já se pronunciaram a nível nacional, dizendo que cabe às autoridades sanitárias. Por outro lado, os que defendem aí a vacinação invocam o artigo 14 do ECA, não é? Inclusive, na matrícula você tem que apresentar o cartão de vacinação. Isso há mais de 30 anos é feito. Então, mas eu creio que nesse momento não é, eu entendo que não seja obrigatório, né, esse passaporte vacinal na minha avaliação. Talvez não seja necessário isso nesse momento, né? E sabe ainda que está dando início a vacinação das crianças, está bem no início, está bem no começo ainda, não é? Essa questão da vacinação das crianças. E também é óbvio que, né, é necessário também que nesse momento haja aí, né, principalmente o controle pelos pais, né? Os pais que têm, portanto, que cabe decidir aí se vacinam ou não seus filhos. Então, acho que na minha avaliação as escolas não devam agora imprimir, né, essa obrigatoriedade em relação ao passaporte vacinal. Eduardo Ericeira, a situação é bastante complicada porque, como foi falado aqui, tem cidades que não é que o pai não queira que a criança vacine ou a criança não queira vacinar, né? Mas é que não tem nem vacina, a vacina nem chegou, né? E aí, fevereiro está às portas aí já, né? Daqui a uma semana está chegando o mês de fevereiro, que é inclusive menor. É complicada realmente a situação. Boa tarde, Eduardo. Muito delicada, viu, Adalberto? Muito boa tarde a você, boa tarde a Kate, ao John, a todos que nos acompanham. Obrigado aí pelo carinho da audiência, uma ótima semana a todos. Você vê que é uma situação tão delicada, né, que divide opiniões até da classe acadêmica, enfim, dos profissionais da área da educação. A gente percebeu aí nas duas matérias que passaram, tanto aqui a nossa no estado do Maranhão, quanto essa que foi realizada no Pará, que é um dos estados que vai cobrar o passaporte vacinal. Você percebe que difere aí as opiniões das pessoas que lidam aí com a comunidade aí escolar. Uma decisão muito delicada. Você imagina um pai ter que liberar, como a Kate falou aqui, a situação da mãe e do pai ter que liberar um filho com essa dúvida ainda. A gente percebe um crescimento muito alto aí por conta dessa variante Ômicron. Graças a Deus, felizmente, segundo aí os especialistas, a gente já atingiu o pico, de repente aí daqui para fevereiro, já nas proximidades do mês de março, deve inclusive baixar. Por isso que eu acho que é tão importante ainda seguir as recomendações sanitárias, pelo menos nos próximos dias, é tão fundamental. Trazendo para a realidade daqui, como você colocou, Adalberto, e a Kate também, por exemplo, aqui eu estava vendo hoje pela manhã, Santa Inês, por exemplo, que é uma cidade grande, apenas 60 crianças vacinaram nessa primeira semana de vacinação lá em Santa Inês. Imperatriz, se eu não me engano, a Kate pode até falar melhor depois, parece que nos 3 primeiros dias, a gente trouxe informação inclusive ao vivo de lá, que a quantidade de pessoas que também estavam procurando, crianças que estavam vacinando, que é a segunda maior cidade do estado, era muito pequena. Então você vai ver, se for cobrar, por exemplo, passaporte escolar, e aqui eu não estou nem discutindo se tem que se cobrar ou não, mas se cobrar, por exemplo, aqui no estado do Maranhão ou qualquer outro estado, será que essas crianças vão para a aula? Porque a maioria das crianças não vacinou. E aí também tem que ter, como a gente falou, a questão da base legal. Toda criança tem que ter direito ao acesso à educação, mas também há o risco da saúde. Então, eu acho que é algo que tem que ser ainda bastante debatido. Já se tem 2 anos aí de prejuízo das crianças sem aula. Você vai colocar mais ainda tempo para isso. As crianças vão ficar mais ainda prejudicadas. Por outro lado, a vacinação não avançou ainda a contento para as crianças, não só aqui no estado do Maranhão, mas em todo o país. Então, é uma situação bastante delicada, vai deixar essas crianças sem aula, por exemplo. Então, é uma situação que tem que ser debatida e bastante delicada ainda. E que já, diga-se de passagem, a gente sabe aí que o déficit de educação, ensino-aprendizado, não se recupera, né? Porque a gente tem 2 anos, mais ou menos... O prejuízo já está, né? Que claro, já está. Para recuperar isso vai ser meio complicado.
Há quem diga, inclusive, que é até impossível conseguir recuperar esse tempo todo de pandemia, esse déficit aí na educação. Mas hoje tivemos um fato importante. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, para contribuir aí no debate, diz que é perigoso, pessoal, pensar que a pandemia, por exemplo, está perto do fim. O diretor-geral abriu uma reunião hoje do Conselho Executivo da organização, na manhã de hoje, inclusive segunda-feira, e o Ciro Mineiro tem mais detalhes para a gente, que essa informação é quente, saiu hoje pela manhã. Ciro, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Kate, John, Eduardo e a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, Adalberto, essa afirmação foi feita na manhã de hoje, né, pelo Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Segundo Tedros, no entanto, é complicado a gente afirmar, né, que nós estamos próximos ou que neste ano nós, de fato, sairemos aí desse caos que é a pandemia da Covid-19. Mas, segundo ele, é possível que neste ano a gente saia pelo menos da fase aguda da pandemia, em que a Covid-19 representa emergência sanitária global, se estratégias e ferramentas, claro, como testes e vacinas, forem utilizadas de forma abrangente. Ou seja, que grande parte da população no mundo, né, se submeta a testes e seja vacinada, né, principalmente com as doses de reforço contra a Covid-19. Ao falar na abertura da reunião do Conselho Executivo da OMS, Tedros disse que desde que a Ômicron foi identificada pela primeira vez, há pouco mais de 9 semanas, mais de 80 milhões de casos foram relatados à organização. Mais que em todo o ano de 2020, né? Esse é um dado extremamente sério, preocupante, né? Quer dizer, nas últimas semanas nós registramos mais casos de Covid-19, né, por consequência da Ômicron, do que durante todo o ano de 2020. E ele afirma, as condições são ideais para que surjam mais variantes. E aí a preocupação aumenta, cresce consideravelmente, né, Adalberto, já que a gente vive, né, a disseminação dessa nova variante, a Ômicron, e aí a gente fica, né, preocupado com a possibilidade do surgimento de uma outra variante, causando ainda mais danos a toda a população no mundo. Então, acima de tudo, é importante que as pessoas se vacinem e continuem seguindo todos os protocolos sanitários. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Verdade, Ciro, bem lembrado, viu? Bom, agora a gente vai mostrar lá em Caxias que começou a vacinação nas escolas do município. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto que você vai ver e ouvir agora. Após o início da primeira etapa da vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidade no Caxias Shopping e na Câmara Municipal, a imunização acontece a partir desta segunda nas escolas Polo, da rede pública municipal. Todas as escolas abrirão suas portas para fazer a vacinação de todas as nossas crianças de 5 a 11 anos. Esta ação nas escolas Polo é uma forma de descentralizar a vacinação infantil contra a Covid-19, contribuindo para que o processo de imunização seja bem mais rápido, alcançando todas as crianças das zonas urbana e rural de Caxias. Nesta segunda-feira, a vacinação começou na escola comunitária Tia Joana, no bairro Volta Redonda. O imunizante da Pfizer é direcionado especificamente para crianças de 10 e 11 anos de idade sem comorbidades e para crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades e algum tipo de deficiência. O atendimento funciona das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Eu quero pedir aqui aos pais que confiem, que se sintam seguros de levar seus filhos, porque nós estamos agradecidos a Deus e também aos cientistas que elaboraram essa vacina para as crianças nessa idade. Até então não existia, nesse momento nós já avançamos bastante, mas nós precisamos avançar nas aulas presenciais. E para que isso aconteça, vamos vacinar nossas crianças que estão na nossa sala de aula, de 5 a 11 anos. É importante destacar que, além das crianças estarem acompanhadas dos pais ou responsáveis, devem apresentar os documentos necessários para a vacinação, como certidão de nascimento ou documento com foto, cartão de vacinação, CPF ou cartão do SUS e, no caso de comorbidade, um comprovante.
E lá em São Paulo as crianças estavam indo vacinar e recebendo um chocolate, um bombom, um estímulo ali para vacinação. Mas aí teve gente que não gostou. Não foi isso, Diogo Trey? Reclamaram que estavam dando balinha para as crianças? Reclamaram, Adalberto, né? Alguns lá reclamaram, entenderam que não deveria dar bala nem bombom, né? Porque poderia afetar aí a saúde das crianças, né? Poderia alterar, né? Isso é tão cansativo. Por causa de um bombom, né? Um propenso diabético, né? No futuro. Vai ficar diabético. Uma balinha vai fazer isso, né? Vai fazer mal. O certificado também, já tinha gente também comentando sobre reclamando sobre o certificado de coragem. Meu Deus, a gente está falando de crianças de 5 até 11 anos de idade. Até adulto muitas vezes está dizendo, me dá aqui a mão, né? Segura aqui a minha mão na hora de tomar essa vacina, bem aqui que não dou conta. Aí tirar sangue é a mesma coisa. Por que não pode, né? Uma balinha já vira estimular. Já é sinal de... O excesso não é bom, mas se claro, for seguir, sim, é um bom estímulo, né? Se for seguir essa linha, daqui a pouco o dia de Cosme e Damião não vai ter Não vai ter acabar de São Cosme e Damião. Alberto, estou imaginando aqui assim. Ou então vai ter que dar um bombom diet, né? Não é um saco de bombom para cada criança, não, é uma balinha. Coitado do nosso amigo Denilton Neves, dia de Cosme e Damião. Vai ficar tudo guardado. Tem que mudar a vida, Denilton. Adalberto, só para aqui adicionar mais uma informação importante sobre essa questão de cobrar passaporte ou não vacinal. Inclusive o secretário de Educação aqui do Estado do Maranhão, Felipe Camarão, ele pregava sobre essa situação, que as aulas na escola da rede privada voltaram antes do que na escola pública. Ainda no pico da pandemia, no primeiro pico, a gente está, digamos que no segundo, né? Ainda tem essa situação. Como é que o aluno que não começa agora, por exemplo, e eu falo tanto da rede pública quanto da rede particular, ele vai se preparar bem se um começar antes e o outro depois? E o Enem, como é que vai ser, por exemplo, os alunos do ensino médio, por exemplo? Aqui está falando de criança, mas é fundamental, como é que ele vai se preparar lá na frente? Porque a educação, a gente sabe que um ano perdido já interfere no outro ano, entendeu? Então tem que ver, se prega muito essa questão de estabilizar ali a questão da educação, tanto a rede pública quanto a rede privada, se tornar uma educação de qualidade, então é complicado. Uns estudam, outros não estudam, é uma situação bastante delicada. Só queria falar isso aqui para servir como reflexão e que o Rio Grande do Norte entrou também como um estado, agora são 7 estados no país. Atualizando 7 estados. Pessoal, um déficit, né, a gente precisa Imperatriz agora, porque olha só, a Prefeitura de Imperatriz lançou um novo decreto, a notícia é quente, hein? Novo decreto de medidas restritivas para conter o avanço da Covid. Isso tem a ver, inclusive, com festas, quantidade de pessoas que vão estar nessas festas que vão ser autorizadas. Quem está ao vivo com a gente é o repórter Marcelo Júnior. A gente continua falando da pandemia aqui, claro, relação direta aí com a política, com políticas públicas, com aquilo que, né, com a movimentação do Estado inteiro. O repórter Marcelo Júnior está com a gente ao vivo para trazer mais detalhes desse novo decreto. Olá, Marcelo. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde também para a Kate, para o John, para o Eduardo, a quem assiste o Jornal da Difusora e também nos ouve na Difusora FM. Pois é, Adalberto, a Prefeitura de Imperatriz expediu agora há pouco um novo decreto municipal para o controle da pandemia da Covid-19 aqui na cidade. E nesse decreto, que foi publicado há cerca de 30 minutos, o município estabeleceu a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos e fechados. Um crescimento de casos da Covid-19 vem sendo registrados aqui na cidade. Pelos levantamentos iniciais, nesse acumulado do início de janeiro até agora, cerca de 650 casos. Além disso, Imperatriz está sofrendo muito com a questão do surto gripal. A procura pelos ambulatórios de saúde, tanto particular como públicos, tem sido grande. No final de semana, a movimentação foi bastante intensa, gerando aí uma super demanda e um estrangulamento nesse tipo de atendimento. Até mesmo nas farmácias, as pessoas buscando fazer a testagem para saber se é gripe, se é Covid, foi bastante movimentado. Bom, nesse novo decreto, estabelecido hoje aqui na cidade de Imperatriz, está obrigatório a apresentação do comprovante vacinal de 2ª ou 3ª dose para eventos que tenham até 300 pessoas. Então, em locais onde vai reunir 300 pessoas ou mais, é obrigatório, a partir de agora, a apresentação do comprovante vacinal de 2ª ou 3ª dose. E a notícia mais importante desse decreto: está suspenso até o dia 7 de março de 2022 a realização de shows e eventos de grande porte acima de 2.000 pessoas aqui na cidade. Até o final de semana estavam ocorrendo vários shows aqui no município de Imperatriz, e justamente por esses eventos, com a geração de aglomeração, a
está havendo nesse instante uma explosão de casos de Covid-19 aqui na cidade. Então está suspenso até o dia 7 de março de 2022 a realização de shows, eventos de grande porte similares a partir de 2.000 pessoas. Somente eventos com 2.000 pessoas poderão ser realizados seguindo todos os protocolos indicados nesse decreto. E entre eles, o uso obrigatório de máscara, manter o distanciamento mínimo. Além disso, as pessoas devem estar sempre atentas à questão da higienização das mãos. Repito, Imperatriz, no acumulado até agora, tem registrado cerca de 650 casos de Covid-19. Além disso, um aumento mais do que considerável de casos de síndrome gripais aqui no município. Volto com você, Adalberto, aí no Jornal da Difusora. Obrigado, Marcelo, sempre atualizado, trazendo informações. Nosso Marcelo Júnior, direto de Imperatriz. Daqui a pouquinho, mais detalhes do Jornal da Difusora em sua primeira edição desse decreto de hoje, portanto, da Prefeitura de Imperatriz. Isso vai afetar diretamente o Carnaval, né, pessoal? Seja aí, dúvida, né? Concorde ou não com a quantidade de pessoas, mas que vai afetar, vai, né? E muitas cidades também já fizeram, né? Já fizeram seu cancelamento oficial das festas, né? A Imperatriz, como a gente está percebendo, por exemplo, nas últimas 24 horas, o boletim informava mais de 70 casos, né, de confirmados lá na cidade. E o Marcelo só confirmando aí os números. Mas a cidade já mostrando exatamente esse cancelamento, né? Agora tem que haver fiscalização, né? Senão não adianta. Baixar decreto, exigências, responsabilidades. Se não tiver fiscalização, como é que vai saber se está sendo respeitado, né? Pois é, a gente está falando do Carnaval, agora no fim do ano tem eleição, Kate Almeida. E aí, na eleição? Vai ser exigido o passaporte vacina ou não? São muitos os desafios. A gente falava agora há pouco sobre o tema que é muito delicado, né? Que é exatamente do passaporte, a apresentação dele. Mas olha, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Na verdade o ministro, ele até desmentiu aí algumas informações que estavam circulando a respeito da chancela, né, desse passaporte para ser, na verdade, pedido, exigido agora durante as eleições. Ele disse que não, viu? Até agora não existe nenhuma informação dando conta disso. Há mais ou menos 10 meses das eleições, o que ele disse é que sim, vai ser feito um estudo, né, consultados especialistas, para somente depois, né, se realmente existir essa necessidade, aí sim vai ser amplamente divulgada a necessidade da apresentação desse passaporte. Mas, por enquanto, não tem absolutamente nada fechado em torno dessa questão, viu? E aí, Adalberto, vai até brincar, né? Bolsonaro ia perder muito voto, não é? Nossa. Se obrigatório o passaporte da vacinação, Bolsonaro ia perder muito voto. Seria outra polêmica aí, outra confusão. Tem nem sentido. Isso não vai passar, né? Nunca, isso aí, pode ter não certeza. Passa. Se passasse, por exemplo, essa questão do passaporte vacinal aqui no Brasil, você vê a confusão que foi feita por conta da utilização da urna eletrônica. Já foi comprovado que é segura. Você imagina, após uma eleição, o atual presidente Jair Bolsonaro, que inclusive fazia campanha contra a vacina no começo, ele vai dizer que, olha, os eleitores que de repente poderiam votar em mim não foram votar por conta da cobrança de passaporte vacinal. Isso. Então você imagina a confusão que será causada após o resultado, que ganha, que perca, o outro lado também pode falar, de repente os perdedores podem alegar, olha, perdi muito voto de pessoas que queriam votar e não tinham vacinado. Gente, não só o presidente, mas como outros candidatos que são alinhados ao presidente também, sim, né? O tema por si só já é polêmico, já né? É polêmico. Tudo que não se necessita agora é de mais uma polêmica. Essa questão de eleição que tem que se cobrar é protocolo sanitário, e votar de máscara, manter distanciamento, é isso aí. Essa questão do passaporte vacinal não vai passar. Na verdade, foi o que o Barroso já antecipou, né? Exatamente isso, que essas medidas, esses protocolos, eles devem seguir. Agora, uma medida mais enérgica, né, mais eficaz, no sentido de impor, né, o passaporte, não. Isso não existe, inclusive desmentiu, né, as fake news que estão rodando por aí. Que já foi assim na última eleição, né? Vale lembrar, era a utilização de álcool em gel, os eleitores foram todos votar de máscara, distanciamento na fila. Esse protocolo já foi seguido na eleição passada e ocorreu tudo bem. Bom, sobre o caso de Imperatriz, só para ficar registrado, a gente falou que havia um impacto direto no Carnaval. Sim, o impacto direto no Carnaval para iniciativa privada, porque na área pública, você já sabe, já foi há muito tempo cancelado o Carnaval, as atividades lá em Imperatriz, assim como aqui em São Luís também, né? A gente não vai ter Carnaval, programação oficial, digamos assim, de Carnaval. Prefeitura, governo do Estado, mas a gente viu, por exemplo, no Réveillon, a mesma coisa. Cancelado os eventos públicos, né, promovidos por entes públicos, mas da iniciativa privada liberados. No caso de Imperatriz, há uma restrição agora em relação à quantidade de pessoas
em relação, até o dia 7 de março, em relação à participação nesse tipo de atividade. Seja carnaval ou não, mas qualquer aglomeração ou show nesse sentido, tá bom? Então, carnaval já cancelado em Imperatriz por parte do Poder Público. E agora, em relação a qualquer festa até 7 de março da iniciativa privada, esse decreto que saiu hoje, daqui a pouquinho mais detalhes no Jornal da Difusora, primeira edição, aí em Imperatriz. Agora, Adalberto, lá em Caxias, só uma informação em primeira mão, hoje foi anunciado, inclusive, que o prefeito vai começar a pagar o auxílio, né, para os artistas, né, que compõem aí as brincadeiras lá de Caxias, viu? Bem lembrado. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo você vai ver as notícias do interior do estado. A gente vai falar ao vivo de Imperatriz, trazendo os destaques do Jornal da Difusora, primeira edição. Vamos falar de Caxias também, trazendo informações de lá. Tudo isso daqui a pouquinho ao vivo aqui para você. A gente vai falar, vai ter muito mais informações depois do intervalo. Toma um cafezinho rápido e volta com a gente. Estamos de volta com o Jornal da Difusora em sua primeira edição, bancada aqui pronta, reunida com os principais assuntos do dia. E você aí, ó, do outro lado, acompanhando a gente aqui na TV Difusora, né? Daqui a pouquinho vai começar o Jornal da Difusora em Caxias, em Imperatriz também. A gente continua nessas duas cidades com rádio, essa rede de rádio. O rádio vai muito longe no estado do tamanho que é o Maranhão e a gente agradece a sua audiência. Mas agora a gente vai para Imperatriz saber o que vai ser destaque daqui a pouquinho lá no Jornal da Difusora. A Liliane de Araújo está com a gente lá e vai trazer as informações. Boa tarde para todos aí em Imperatriz, viu, Liliane? Boa tarde para todos aí também. Olha, daqui a gente vai destacando, né, o crescimento na procura por testes da Covid-19, também por atendimento nas unidades de saúde referente a sintomas gripais. Muita gente realmente indo a essas unidades, as unidades já estão totalmente lotadas aqui na cidade de Imperatriz e a Prefeitura decidiu então ampliar os horários de atendimento nos ambulatórios que são exclusivos para o atendimento da Covid. Mais trabalhos aí em relação aos profissionais da saúde, outros começarão também a atender. O programa Mais Médico, né, a Prefeitura já tinha anunciado e nos próximos dias mais médicos devem também ingressar nessa ação aí contra a Covid-19, contra os sintomas gripais, reforçando aí o atendimento nesse momento para a população. A gente chama a atenção que o Marcelo falou a respeito do decreto, né, publicado pela Prefeitura, aí falando de mais restrições. Final de semana, muita movimentação, muitos eventos e acabam lotando as unidades de saúde com pessoas aí com sintomas gripais e também com Covid-19. A gente falou aqui com uma especialista no assunto, fala a respeito dos sintomas que são muito parecidos e as pessoas acabam deixando de testar. Esses são assuntos de destaques aqui no Jornal da Difusora Imperatriz, trazendo para toda a região tocantina ao vivo informações a respeito desses assuntos. Tá bom, Adalberto? Eu volto com você aí, bom trabalho e que seja uma semana excelente. Boa tarde. Amém. Que seja mesmo para todos nós. Obrigado, viu? Ao vivo falamos de Imperatriz, nossa equipe lá recebendo o nosso abraço, trabalhando muito, inclusive lá em Imperatriz, né? Hora de contar os prejuízos, porque o rio diminuiu o volume, o rio Tocantins, mas aí as famílias estão voltando para as casas, mas naquela situação que você já sabe. Hoje, inclusive, no Bom Dia Maranhão, Marcelo falou ao vivo de lá, mostrando a situação que ainda é bastante complicada e tensa, né? Vamos para Caxias, região dos Cocais, agora com o Zé Carlos, que está comigo para trazer as manchetes de hoje do Jornal da Difusora. Olá, Zé Carlos, boa semana. Olá, Adalberto, boa semana para você e para todos. A gente vai destacar aqui em Caxias a questão da vacinação infantil contra a Covid-19, esse é o nosso principal assunto de hoje. E tem a entrevista de uma médica pediatra, ela fala da segurança da vacinação contra a Covid para as crianças. Infelizmente, há muita fake news, muita coisa ruim circulando na internet, né, desabonando a vacinação, e essa médica faz essa explicação, tranquilizando pais e mães em relação à vacina, que é segura e que deve ser aplicada nas crianças aqui no município de Caxias. Inclusive, essa campanha já começou, já está na segunda fase, até mesmo as escolas, as crianças já vão receber também a sua vacina. Um outro assunto também que está acontecendo em todo o Brasil é a questão da procura por testes para detectar a Covid-19, tanto na rede pública como na rede particular. Aqui em Caxias já foram aplicados mais de 50 testes durante essa pandemia da Covid-19. Essas e outras informações na nossa edição local do Jornal da Difusora. Adalberto.
Obrigado, Zé Carlos. Falamos ao vivo de Imperatriz de Caxias também. É a hora da sua mensagem. Você que manda para a gente no WhatsApp, 989. Bota na tela o número. Você que manda mensagem para esse número que está na tela aqui, ó, 98991968622. Eu não decorei ainda o número, por isso que eu pedi para botar na tela. E o Eduardo agora vai ler as mensagens que estão chegando. Eduardo. Vamos lá, eu estou hoje aqui com a interatividade aqui com o pessoal. O Roberto Gama, lá da cidade de São José de Ribamar, aqui na região metropolitana, está acompanhando a gente. Grande abraço a todos aí os ribamarenses. A Leide está acompanhando a gente lá no Parque Shalom, está inclusive fazendo uma denúncia aqui, daqui a pouco a gente vai repassar para a produção. O pessoal lá de Coroatá também acompanhando a gente, não colocou aqui, não, só colocou F Mesquita, né? Não sei o F, é F Mesquita lá de Coroatá. Grande abraço lá para o pessoal de Coroatá. O Raimundo também está acompanhando a gente, também lá do município de Coroatá. A audiência lá de Coroatá tá boa, viu? Mesquita e Raimundo, e são mensagens diferentes, viu? Está acompanhando a gente. Vamos lá, Maria Brito também lá do bairro do Quatraque está acompanhando a gente, Luiz de Alcântara e o Maxwell está acompanhando a gente, fazendo aqui uma denúncia. A gente vai repassar. Engraçado que quando a gente vai passando o número começa a chover aqui de mensagem. E também um alô pro Vale do Santo Inês, pessoal lá de Santo Inês, do Vale do Pindaré Mirim. Só que não colocou, não, tá aqui, Regina que está acompanhando a gente. Daqui a pouco a gente lê mais mensagens do pessoal. Obrigado para você que participa com a gente aqui, mandando mensagem pelo WhatsApp. Não dá para falar todo mundo porque fica congestionado aqui o telefone. Audiência máxima, líder de audiência no rádio, na TV. A gente está bem pertinho de dar a notícia para você aqui da nossa liderança absoluta no horário, aqui com o Jornal da Difusora, primeira edição. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas olha só, uma informação importante: o pagamento dos funcionários da Prefeitura da capital será antecipado para dia 28, portanto 28 estará na conta. O pagamento do salário dos funcionários da Prefeitura de São Luís. O governo do Estado também já anunciou, né? 29, um dia depois. 29, um dia depois. Engraçado que o governador anunciou no sábado e ontem, ou foi hoje, o prefeito anunciou. Exatamente, está aqui nas redes sociais do prefeito de São Luís, Eduardo Braide. 1h54, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. E atenção, hein? Hoje, a Secretaria de Estado da Saúde começou a distribuir 120 mil doses da vacina Coronavac para serem aplicadas em crianças de 6 a 11 anos. A distribuição está sendo feita após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizar, na última quinta-feira, a aplicação das doses da Coronavac em crianças, tá bom? Então, autorizado, portanto, vamos em frente. Você ligado aqui com a gente no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Agora sim, a gente vai para o intervalo e Caxias e Imperatriz seguem com a programação local. Na volta a gente vai falar sobre o presidente Bolsonaro, que voltou a falar sobre um projeto que prevê zerar impostos de combustíveis. E Caxias e Imperatriz a gente continua no rádio, porque na TV eles vão seguir com a programação local. Valeu! Já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Eu estou por aqui, o nosso time também de comentaristas aqui pronto, preparado para girar daqui a pouquinho com as principais notícias dos bastidores da política, os corredores do poder em destaque para você aqui no seu Jornal da Difusora, tá bom? Vamos juntos assim até as 2h17 hoje, até 2h17 vamos juntos. Em Imperatriz, com a diminuição do volume do Rio Tocantins, aquilo que eu falei, né? Famílias desalojadas voltam às casas e aí contabilizam, claro, os prejuízos. A gente vai ao vivo para a Imperatriz. Quem está por lá é o nosso Marcelo Júnior. Olá, Marcelo. De volta aqui no Jornal da Difusora, Adalberto, para quem acompanha a programação da TV Difusora e também da Difusora FM. O dia hoje está sendo de muito trabalho para as equipes de limpeza pública que estão pegando pesado aí desde o final de semana, fazendo a limpeza, né, das áreas atingidas pela cheia do Rio Tocantins. Foram 28 dias de inundação. E agora, com a diminuição, a redução do nível das águas, o Rio Tocantins nesse instante está cravando 5,75 metros acima do nível normal. É um volume de águas, né, adequado para esta época do ano, bem diferente do que a gente viu aí há cerca de 10 dias atrás, onde as águas chegaram a quase 11 metros de altura. Eu estou aqui na Rua Luiz Domingues, região do Porto da Balsa. Para quem assiste o Jornal da Difusora, as equipes de limpeza nesse trabalho de mutirão. A parte mais alta já foi limpa. Muitas famílias já retornaram de forma segura para suas casas, mas aqui ainda na parte mais baixa ainda tem muita coisa por fazer. Você pode ver aí nas imagens do cinegrafista Daniel Santos, né, muito entulho, resto de móveis, colchões, utensílios, porque as pessoas, muita gente perdeu tudo.
O volume de águas foi tão intenso, chegou tão rápido, que as pessoas acabaram sendo surpreendidas e acabaram tendo que sair urgentemente de casa e abandonar as coisas. Então, os estragos, as consequências foram bem grandes com essa cheia do Rio Tocantins, considerada a maior dos últimos 20 anos. Uma informação importante dentro aqui do Jornal da Difusora é que, nesse instante, equipes da Defesa Civil do município de Imperatriz estão desmobilizando 2 abrigos. Um na Escola Municipal Tiradentes, no Parque do Buriti, e o outro na Escola Estadual Governador Acher, onde estavam abrigadas a maioria das pessoas que precisaram sair de áreas inundadas aqui na cidade. A Defesa Civil, durante o final de semana, fez um amplo trabalho de inspeção, junto com equipes do Corpo de Bombeiros, de verificação das casas alagadas, para ver, né, as instalações físicas, como é que estavam a situação, e a partir daí liberando, possibilitando com que essas pessoas voltassem para casa. Repetindo aqui a informação, a parte mais alta aqui do setor do Porto da Balsa, também do Cais do Porto, já foi liberada. As famílias já estão voltando. Aproveitaram o final de semana para lavar a casa e agora retornando às suas residências. A parte mais baixa, o trabalho de operação está sendo feita nesse instante pelo mutirão das equipes de limpeza, mas ainda há muito entulho. E em algumas casas que as pessoas estão entrando agora, depois da cheia, também tem gente tirando, né, móveis, resto de colchões, materiais que estavam dentro das casas, porque infelizmente acabaram perdendo tudo. Aqui o cenário há 10 dias era de água cobrindo praticamente o telhado de todas estas casas, e agora a Rua Luiz Domingues já está liberada novamente para o acesso. A balsa que faz a travessia entre o Maranhão e Marcelo. Tá aí o nosso Marcelo, a gente teve um probleminha com o sinal lá de Imperatriz, mas deu para perceber aí a volta das pessoas, né? Nesse dia, nessa semana, agora depois que o rio diminuiu o volume, né? Você ligado com a gente, acompanhando as principais notícias do dia aqui na Difusora, as notícias da política, os bastidores da política também com os nossos comentaristas aqui da Difusora. No rádio também na TV. Nosso muito obrigado pela audiência que só cresce. Olha, o senador Everton, do PDT, pede palanque duplo aqui no estado, a gente sabe para quem, né? Para o Lula e para o Ciro Gomes. É isso mesmo, John Coutrin? É sim, Adalberto. O senador Everton também entrevistou ao site Poder 360 e falou sobre essa possibilidade, não é, de dar palanque tanto para o Ciro Gomes, que é o candidato do partido dele do PDT, tanto quanto para o presidente Lula, que é o candidato do PT, né? O candidato a presidente Lula. Essa possibilidade já foi aventada há muito tempo, já foi discutida inclusive pelo Ciro Gomes na entrevista que ele deu, né, e perguntaram para ele sobre a questão de palanques duplos, que não é só no Maranhão, viu, o PT, inclusive lá no Ceará, há essa possibilidade também, de um palanque entre PDT e PT, não é? O candidato lá dessa vez deve ser do PDT, na vez passada o PDT apoiou o candidato do PT, que é o atual governador Camilo Santana, e agora eles querem inverter, né, o candidato a governador do PDT com o vice do PT. Essa possibilidade também é discutida lá no Ceará. E aqui no Maranhão também. No Maranhão, aqui o Everton disse que não tem problema nenhum, né, do ponto de vista aí de fazer o palanque duplo. É claro que ele disse o seguinte também, havendo se confirmando isso, Adalberto, ele não lançaria candidato a senador, né? O Everton não teria candidato a senador na chapa dele, para deixar tanto o Lula quanto o Ciro à vontade para apoiarem o governador Flávio Dino, né? Para não criar nenhum tipo de embaraço, né? A gente já viu ali na declaração do Lula na semana passada que o Lula deseja apoiar o Flávio para senador. Isso ele já declarou, já externou, né? Já disse que o candidato dele no Maranhão, do PT e dele, é o governador Flávio Dino. Então o Everton disse o seguinte, não tem problema, né? Eu posso aí abrir mão de lançar um candidato a senador e fazer um palanque duplo aqui, ter o PT na minha chapa e fazer o palanque aqui tanto para o Ciro quanto para o presidente Lula, né? Então tem essa possibilidade aí. Foram as palavras aí do senador Everton ao Poder 360, ao site com repercussão nacional. Agora é esperar, né, Adalberto, os desdobramentos aí tanto do PT quanto essa reunião do dia 31, que já se aproxima, né, reunião do 31, na próxima semana já é a reunião aí do governador Flávio Dino, né, ele já confirmou inclusive hoje na entrevista que vai ter reunião do dia 31, né, e vai lá externar sua posição e vai ouvir o colegiado, vai ouvir o que os partidos têm a dizer.
E quanto ao vice-governador Carlos Brandão, pode só complementar rapidamente, Adalberto, em relação a esse tema que o John trouxe aqui. Ainda nessa entrevista, eu tive a oportunidade também de ler essa entrevista que foi feita aí com o senador Everton, do Poder 360. Ele falou, inclusive, que espera, inclusive, o apoio do Podemos. A gente sabe que o Podemos tem um pré-candidato à presidência da República, que é o Sérgio Moro, mas aqui, por exemplo, tem uma grande liderança, que é o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que ainda não se manifestou em quem que ele deve apoiar. E o senador Everton, inclusive, disse que, de repente, conta com o apoio do Podemos, que é um partido importante, de grandes lideranças, aqui eu citei apenas uma, por exemplo, que é o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, mas que espera o apoio do Podemos. O Podemos ainda não se manifestou aí a quem que ele deve apoiar, como nessa candidatura oficializada, claro, ao governo do Estado, mas é um partido importante que tem grandes lideranças, exemplo do prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Então o senador Everton também nessa entrevista disse que espera, inclusive, contar com o apoio do Podemos. E o John também lembrou muito bem, disse que vai, inclusive, abrir mão de lançar aí, talvez, na sua chapa, para concorrer ao governo do Estado, abrir mão da candidatura ao Senado, porque aí o PDT e o PT devem apoiar o governador Flávio Dino. A gente falou semana passada aqui, inclusive depois da repercussão da fala do ex-presidente Lula, sobre movimentação do vice-governador Carlos Brandão. Alguma novidade até agora não, né? Continua tudo na mesma, não há nenhuma novidade, né? Só especulação, né? Até agora, algumas notícias nacionais falam de especulações. Oficialmente não. Oficialmente de mudança não. de partido, não, Isso. né? Falar de detalhes, acerto de últimos detalhes, né, para o ingresso do Brandão no PSB. Já se especula, na verdade, do discurso lá do ex-presidente Lula, da ida, né, é o mínimo que tem que se fazer, né, porque ele já disse que o PSDB fica muito complicado apoiar. Então, o vice-governador Carlos Brandão teria que procurar um partido de esquerda, e o caminho aí mais correto aí, hoje, ao meu ver, e até nos bastidores que a gente tem ouvido aí, seria o PSB. A gente falou semana passada sobre isso, só para saber se realmente tinha alguma coisa mais recente sobre. A gente vai continuar acompanhando. É claro que também aquilo que a gente fala, né? Há um recesso aí em relação à atividade da Casa Parlamentar, no caso, a Assembleia Legislativa, enfim, a gente sabe que tá, né? Há um momento diferenciado agora nesse início de ano, mas na política não existe férias, né? Político não entra de férias, então a gente sabe que a todo instante as coisas, ainda mais esse ano, né, Kate? Bem lembrado pela nossa Kate Almeida, viu? Você acompanhando aqui o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Nós vamos junto até as 2h17 aqui na TV Difusora e no rádio também. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar no fim de semana, nesse fim de semana agora, sobre uma proposta que pretende enviar ao Congresso zerando impostos de combustíveis. Vamos conferir? Em Eldorado, Bolsonaro aproveitou para jogar na Mega Sena numa lotérica da cidade. Ele também falou com apoiadores e jornalistas sobre vários assuntos. Entre eles, a proposta de emenda à Constituição para reduzir ou até zerar impostos federais sobre gasolina, diesel e etanol. A PEC também deve incluir a unificação do ICMS, um tributo estadual. Bolsonaro disse que a medida não vai causar confusão com governadores. Confusão se fosse uma determinação. A PEC é autoritativa. Garanto para você, se a PEC passar, no segundo seguinte à promulgação, eu zero o imposto federal do diesel no Brasil. A expectativa é que esse texto seja enviado ao Congresso Nacional assim que os parlamentares retornarem do recesso no início de fevereiro. A proposta deve permitir que tanto o Executivo Federal quanto os estados possam reduzir de forma temporária esses tributos sem necessidade de compensação pela perda da entrada de recursos, o que hoje é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o governo federal, a estimativa é de uma perda de cerca de 50 bilhões de reais. Já para os estados, seria de quase 32 bilhões de reais, o que representa de 20% a 30% das arrecadações, segundo o levantamento da FEBRAFIT, Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Federais. O líder do governo na Câmara diz que é necessário que a questão seja resolvida de forma unificada no país. É uma medida inteligente, necessária, que tem muito apoio popular, mas vai precisar de uma boa negociação com o Congresso para que os governadores aceitem a solução que vai ser proposta. Já para o líder da minoria no Senado, o principal deve ser buscar um meio termo para evitar novos aumentos de combustível. A dependência que os estados têm do ICMS sobre o combustível é muito maior do que a dependência que o orçamento da União tem do PIS/COFINS
desse mesmo produto. Parece mais uma provocação aos governadores, do tipo, eu faço, duvido que você faça. Resumiu bem, né? O presidente Jair Bolsonaro lançou hoje o aplicativo Bolsonaro TV. Foi agora pela manhã. O aplicativo reúne todas as publicações nas redes sociais do presidente e da família Bolsonaro também. Tá aí, ó. Tem a foto do presidente e o aplicativo para as pessoas baixarem. Então, a gente vai amanhã, inclusive, podia fazer um levantamento, né? 24 horas depois, quantas pessoas baixaram o aplicativo. É um bom termômetro. Agora ele investe bem, né, nas redes sociais. A gente sabe que ele é bastante midiático nesse sentido. Gosta bastante e a eleição se deu, inclusive, por isso, né? Não sei se vocês se recordam aí. Isso. Agora, hoje, o vice-presidente, né, o Mourão, ele deu uma estocada no presidente Bolsonaro, né, uma alfinetada. Em relação a essa questão do orçamento, ficou reservado lá, se não me engano, 17 bilhões para o aumento do servidor. Aí, segundo os cálculos do Mourão, né, seria 10 centavos de aumento para cada servidor, viu? De acordo com esse reajuste, com esse orçamento proposto ali, né, que foi aprovado. Isso é uma piada, né, John? 10 centavos é uma piada. 10 centavos. 22 vetos, se não me engano, né? Aprovado esse orçamento. 10 centavos não compra nem um bombom. Ele estava falando sobre o bombom aqui no começo do jornal. Não compra nem um bombom hoje em dia 10 centavos. Uma piada isso aí. Ao longo do dia, com certeza, vai repercutir essa fala do vice-presidente da República. Aliás, já está repercutindo, né? Vamos falar aqui da nossa política local aqui, porque segue crescendo, inclusive, a demanda, a preocupação aí com a área da saúde. A gente começou o programa falando sobre a pandemia. Há uma preocupação aí em relação à área da saúde, quanto à demanda por cirurgias ocasionadas por traumas. Com a pandemia, a situação ficou ainda mais complicada, né? Isso porque as cirurgias eletivas foram aí reduzidas em 30% e apenas as cirurgias oncológicas ou aquelas em que oferecem risco, elas serão mantidas, né? E aí a gente fez uma reportagem mostrando a preocupação das pessoas em casos até concretos, né? Dessa lentidão em relação às cirurgias. Uma situação que há 3 anos segue sem nenhuma solução. Desde 2017, depois de sofrer uma queda, Dona Maria Jardilina necessita de uma cirurgia no quadril. Nos últimos anos, foram várias as consultas, os exames feitos e uma longa espera pelo procedimento que nunca foi realizado. Com o passar do tempo, a idosa ficou cada vez mais debilitada. É muito difícil. É muito difícil porque eu não posso sair para me trabalhar, eu fico presa aqui junto com ela, entendeu? Passo dificuldade, passo sim, entendeu? Porque não tem como eu recurso para mim poder botar mantimento dentro de casa, é muito difícil. Aí eu gasto com fralda também com ela, entendeu? Ela usa muita fralda, entendeu? Os gemidos revelam o sofrimento de Dona Maria Jardilina, que sente dores intensas permanentemente. Ela ainda senta com muita dificuldade, mas já não caminha mais. Em outubro do ano passado, a TV Difusora já havia mostrado o sofrimento da idosa. Na época, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu uma nota informando que a paciente seria chamada para a cirurgia, o que não aconteceu até hoje. Estamos aguardando. Todo tempo que eu vou lá, só em lista de espera. Lista de espera que é para mim aguardar, entendeu? Aí eu fui lá, aí mandaram eu levar os papos para me pegar uma requisição que era para fazer atualizar os exames de novo. Mas só que já é a 3ª vez que eu vou. Sem condições de arcar com as despesas de uma cirurgia na rede privada, a filha de Dona Maria Jardilina faz um apelo para que a mãe seja submetida ao procedimento o mais rápido possível, para que todo esse sofrimento acabe. Marco tudinho, faço tudo quanto é exame. Aí depois diz assim, não, vamos esperar que vão chamar. Os exames vencem e eles não chamam. Complicada a situação, hein? A Secretaria de Estado da Saúde alegou que a paciente Dona Maria Jardilina Costa dos Santos será chamada para a realização do procedimento mostrado da matéria no mês de fevereiro, mas a Secretaria não disse se já tem uma data definida, ou a definição dessa data nesse mês em que anunciou aí, portanto, a cirurgia. Situação complicada porque agora a gente tem as cirurgias eletivas aí, muita gente passando por essa mesma situação, né, Kate? Não tenho nem dúvida, a gente falava sobre isso. O déficit de cirurgias também é gigantesco e tudo indica agora também, né? A gente pensava que esse ano de 2022 fosse então já começar, né, novamente aí a chamada das filas, mas infelizmente mais uma vez vai esperar mais um pouco, né? O secretário de Saúde, o Carlos Lula, já falava no ano passado, né, em média 5 ou 6 anos para zerar essa fila. Isso porque a gente está falando das pessoas que estão aguardando, né? Nem de quem está entrando na fila não, viu?
Só chamar a atenção também para dois detalhes importantes, Adalberto, Kate também trouxe aqui, essa questão da própria pandemia, né? O secretário estadual de saúde, Carlos Lula, já falava, né? Tudo tem a ver com a questão sanitária também. A gente está vivendo um novo pico, infelizmente, e aí tem que ter calma e atenção para essa questão de pessoas que ainda estão procurando a rede pública, a rede privada também, por conta aí não só da Covid, mas de síndromes gripais, isso acaba afetando de certa forma, e chamar a atenção para a questão de doações, viu? A gente acho que a Kate também mostrou no Bom Dia, nessa semana, foi na semana passada, essa questão de doações que está bem abaixo. A gente sabe que grande parte das cirurgias necessitam de sangue, e as doações em todos os hemocentros, aqui no Hemomar da capital e nos hemocentros espalhados pelo estado, estão com estoque bem baixo de bolsas de sangue. Isso aí compromete muito a questão da realização das cirurgias. Complicado dizer para as pessoas que estão precisando da cirurgia que está se pensando na saúde delas, né? Quando você deixa de fazer a cirurgia também. É muito complicado, é um momento realmente diferenciado. Você fala de saúde, você fala de urgência, né? É verdade, é muito difícil. Obrigado aos nossos comentaristas por hoje. Amanhã tem mais, a gente se encontra aqui a partir de 1h15 da tarde. A gente dá tempo de mais um alôzinho aqui? Para fechar? Cara, o pessoal vai ficar chateado porque tem vários aqui, viu? Não vai dar muito tempo. Joga como a gente diz aqui no Maranhão, joga para murro. Everton Rocha, Coroatá. A Marina está acompanhando a gente. A Iane também está, não tá? A Iane acompanhando a gente? A Iane. O Tom Oliveira lá de Santo Inês. O Wellington. Enfim, tá mandando beijo aqui, mas não acabou dizendo o nome. Um beijo pra Iane também. Um abraço para ela. Valeu. Mandou para todo mundo aqui. Tchau, amanhã a gente dá mais alô aqui. Tchau. Até amanhã. Grande abraço, pessoal. Até amanhã, 1h15 da tarde.